Um vídeo aí falando sobre Kung Fu Hungao Shaolin do Norte e o Wing Chun, né, que é o Kung Fu também, né, desenvolvido também na China, tirado do templo Shaolin em suas difusões, né, que foram espalhadas pelo país da China e também no mundo. Veja que estilo maravilhoso, que tanta performance, né, e tanta movimentação do estilo águia. O estilo águia do Kung Fu Hungao Shaolin do Norte e do Wing Chun é toda essa versatilidade, toda a movimentação, toda a forma, né, que ele abrange os saltos, a parada no ar, né, que é a observação da águia para buscar presas na sua amplitude de visão quando ela está no ar. A movimentação é o significado, né, do pairo, né, quando a águia levanta voo, quando ela procura toda aquela movimentação no ar para poder adquirir uma presa, para poder se alimentar. É tanto que toda a movimentação de chute específica, toda o acompanho da vida, né, de um ser, um ser que é uma águia. Veja que toda a movimentação de chute, toda a adequação da movimentação, a parada que ele faz e faz aquela movimentação isométrica para poder girar, chutar, golpear, movimentar, girar, pular, saltar e parar no ar por poucos. Apesar que quando ele para no ar, são poucos segundos, aí está em câmera lenta. Mas é muita interação, toda a versatilidade do estilo águia. Esse estilo águia também faço, né? Não com tanta movimentação, que eu fui ensinado de uma maneira totalmente diferente, como os que aprendem lá na China são ensinados. Mas o meu estilo águia não se compara a esse estilo águia que está sendo demonstrado nesse vídeo. É muito interessante. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês observarem, né, mais um pouquinho que tão maravilhoso é o estilo águia do Kung Fu Hungao Shaolin do Norte e do Wing Chun lá da China, certo? E um abraço, meu nome é Vinícius, sou presidente da Confederação FAOMEG e mestre também da Academia CT. Esse foi uma das explicações sobre o estilo águia, né? Muito interessante toda a versatilidade, a movimentação, toda a expressão física, né, que esse mestre do estilo águia tem e está produzindo e demonstrando aí no vídeo. Valeu, vou deixar o vídeo aí para vocês assistirem.